Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre hormônios vegetais, beleza? Então, o que acontece? Quando a gente vai falando sobre hormônios vegetais, a gente vai ter que saber que a gente vai estar vendo sobre 5 tipos de hormônios, que vai ser a questão da auxina, a questão do ácido abscísico, então a gente vai ter auxina, ácido abscísico, a questão também do etileno, citocinina, etileno, citocinina e a giberelina. São os 5 hormônios vegetais que a gente vai estar estudando. Então, a gente tem que saber desses 5 primeiro para conseguir acertar as questões do Enem. Aí, em grau de cobrança no Enem, a auxina é mais importante e depois o etileno. São os que costumam cair mais, beleza? Aí, o que acontece? Quando a gente estiver falando desses hormônios vegetais, eu vou começar pelo ácido abscísico e ele vai ter diversas funções dentro da folha, dentro da planta, quer dizer. E uma dessas funções vai ser a questão é, do fechamento dos estômatos. Tu lembra onde ficam os estômatos, Lívia? Não, pode falar aí. Beleza. Os estômatos, eles vão ser estruturas que vão estar ligadas com duas funções nas plantas, que vai ser a questão da transpiração vegetal e da questão das trocas gasosas. Então, o que acontece? Ele vai regular o fechamento desses estômatos. Então, ele regula basicamente quando é que a planta vai transpirar e quando que ela vai fazer as trocas gasosas. Algo que é importante saber, vai ter a folha da planta e nessa folha da planta vai estar localizado os estômatos aqui. Aí os estômatos eles vão ser compostos por células guardas, mas não tem que saber exatamente disso, não. É só saber o quê? Às vezes vai entrar uma concentração maior de sódio aqui, aí isso aqui vai inchar, aí na hora que inchar, porque vai entrar água, vai abrir um buraquinho. Aí esse estímulo, esse buraquinho que está aqui aberto, ele vai servir para acontecer a transpiração vegetal, que vai envolver a perda de água e as trocas gasosas. Então vai ter aqui a troca de CO2 que a planta vai usar para fazer fotossíntese. Então o que é importante saber disso? O ácido abscísico vai estar ligado ao fechamento dos estômatos. Então, ele vai ser um hormônio vegetal que vai estar muito ligado a uma situação de estresse, de situações desfavoráveis. Então, por exemplo, a planta está num ambiente muito seco, com muita pouca de água, com pouca disponibilidade de água, vai liberar o ácido abscísico. Então, na hora que libera esse ácido abscísico, a planta vai fechar os estômatos. Então, o que vai acontecer? Ela vai transpirar menos. Então, se vai acontecer uma menor transpiração vegetal, então vai ter uma menor perda de água. Então, por isso é muito importante saber os hormônios, porque de acordo com a necessidade da planta, eles vão estar lá intervindo. Aí outra coisa é que o ácido abscísico está ligado é com a senescência da planta. Então, o envelhecimento dela. Então, o envelhecimento dela vai ser ligado com ácido abscísico. Aí você pode ficar pensando, por que a planta vai querer isso? É porque algumas plantas, elas vão encerrar o ciclo reprodutivo dela e depois disso ela já cumpriu a função dela, que foi repassar o seu material genético para frente. Como, por exemplo, o milho, ele vai produzir uma espiga e depois, assim, pronto, acabou, entende? Então, é nesse sentido. O ácido abscísico também vai estar ligado com o envelhecimento da planta. Mas uma coisa que vocês têm que tomar cuidado, que é o motivo pelo qual eu comecei pelo ácido abscísico, é que ele não tem a função de abscisão foliar. Aí o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas questões cobram o ácido abscísico para conseguir pegar o aluno bobo nisso. Não tem a função de abscisão foliar. Por quê? Quando a gente está falando de ácido abscísico, a pessoa pensa, ácido abscísico, abscisão foliar, acertei. Mas não. A abscisão foliar é quando as folhas começam a cair, entende? E achavam inicialmente que as folhas começavam a cair por conta do ácido abscísico, por isso deram esse nome. Mas na realidade, descobriram que essa função de abscisão foliar, ela é feita na realidade pelo etileno. Então, a abscisão foliar é feita pelo gás etileno.
Então, o primeiro ponto é saber que o etileno vai ser um gás. Então, ele é um hormônio gasoso. Isso é muito importante. E ele vai ter como função, como eu disse para você, da questão da abscisão foliar, ou seja, a queda das folhas. E além disso, ele vai ter uma outra função que é bem relevante, que vai ser a maturação das frutas e flores. Então, o que acontece? Das frutas, entre aspas, né? Que o certo é você falar fruto, porque fruta é um termo comum, assim, social, urbano, mas conceito biológico é fruto, não existe fruta. Aí o que acontece? O etileno, ele vai estar ajudando na maturação das frutas. Então, quando você começa a liberar ele, você vai estar fazendo com que ocorra um processo de maturação. Então, o fruto vai aumentar de tamanho, o fruto vai ficar com um gostinho mais doce, porque vai começar a quebrar os carboidratos maiores em carboidratos menores, como frutose, que dá um sabor mais adocicado. Então, o etileno vai ter essa função. Aí uma coisa muito importante é que, por exemplo, se você tiver uma goiaba verde, aí o que acontece? Você pode botar ela dentro de uma sacola e fechar ela. Porque se você fechar a sacola, o etileno, ele vai ficar aqui como um gás e ele não vai conseguir sair. Então vai aumentar muito a concentração de etileno aqui. Então o fruto vai conseguir amadurecer mais rápido. Então você pode, para adiantar o amadurecimento de um fruto, de uma goiaba verde, você pode prender ela dentro de uma sacola, você pode deixar em uma temperatura mais quente, porque acelera a ação do etileno, ou você pode deixar perto de frutas mais maduras, porque elas também vão liberar o etileno. Então vai agir na fruta verde. Então isso é uma forma de você agilizar o amadurecimento dos frutos. E um outro caso que também é importante você saber do etileno é porque o etileno ele pode ser inibido pela concentração dos níveis de CO2. Então, se você aumenta o nível de CO2, você diminui a ação do etileno. Então, às vezes, quando você tem que transportar frutas que amadurecem muito rápido, você pode deixar uma concentração de CO2 muito grande, entende? Então, por exemplo, você pode pegar e botar gelo seco, que é feito de CO2 perto. Então, você diminui tanto a temperatura como também aumenta a concentração de CO2 e faz com que aconteça um amadurecimento mais lento. Até aí tá dando para pegar? Assim. Então, teoricamente, a gente já viu o etileno e o ácido abscísico. Algo que é importante a gente saber também. A gente vai ter que saber sobre auxina, citocinina e gibberelina. Uma coisa que eu já adianto nessas três, elas estão ligadas com o crescimento vegetal. Mas é muito importante saber que a única que vai introduzir a multiplicação celular é a citocinina. Então, a citocinina ela vai estar ligada com a multiplicação celular, ou seja, mitose. Então, você aumentar o número de células é com a citocinina, ela que manda nesse momento. Então, ela está muito ligada em um tipo de tecido muito importante, que são os meristemas. Os meristemas são tipo as nossas células troncos. Então, a citocinina vai estar ajudando muito na ação delas. Então, multiplicação celular, citocinina, crescimento vegetal. Enquanto que a gibberelina e a auxina, elas estão ligadas com o crescimento vegetal, mas elas vão causar o alongamento celular. Aí como é que elas causam isso? Por exemplo, a gibberelina e a citocinina, elas vão deixar a parede celular da planta mais frouxa. Então ela vai conseguir crescer mais. Porque quais são os três seres vivos que têm parede celular? São os fungos, que vai ter a parede celular de quitina, as plantas, que vai ter a parede celular de celulose, e as bactérias, que vão ter de peptídeo glicano. Então, esses três têm parede celular. Os animais não têm, por exemplo. Aí, essa parede celular das plantas é feita de celulose, que é um pouco rígido. Então, isso dificulta a célula crescer. Mas aí a auxina, a gibberelina, vai deixar um pouquinho mais frouxo para que a planta consiga se alongar. Então, tem um crescimento vegetal? Tem, mas esse crescimento é causado por um alongamento da célula. E não aumenta o número de células. O que aumenta é a citocinina. Beleza? Aí você vai fazendo isso. Aí o que acontece? Caso você tenha dificuldade, você só vai revisando isso todos os dias que você vai conseguir ter essa diferença.
Aí, citocinina é isso basicamente. Aí eu vou para a giberelina agora. A giberelina, ela também vai ter a função de crescimento, como eu tinha dito, e ela vai ter uma questão de germinação das sementes. Então, ela vai ter uma questão de quebra da dormência. Então, ela vai ajudar na germinação, a giberelina. A germinação das sementes. Então é muito importante saber disso. Aí umas curiosidades. Algumas plantas, para conseguir ter essa germinação das sementes, necessita das queimadas. Então, por exemplo, por que as queimadas naturais são importantes? Porque no caso das queimadas naturais, vai haver um aumento da temperatura, e esse aumento da temperatura vai fazer com que a planta comece a liberar mais giberelina. Então, quando tem esse aumento de giberelina na planta, você vai fazer a germinação delas. Então, por isso, às vezes, a planta tem a semente e ela não vai germinar. Ela só passa a germinar quando acontece algum processo específico. Como no caso dessas plantas que necessitam do aumento da temperatura, nas queimadas. Um outro caso, algumas plantas necessitam de uma, como é que eu posso dizer? Uma escarificação. Como, por exemplo, a escarificação intestinal. Então, isso aqui é algumas plantas que necessitam que passe pelo tubo digestório de um outro animal. Então, algumas plantas podem produzir a semente, por exemplo, e se ela cair no solo, ela não germina. Ela só passa a germinar depois que ela pega a questão como é que eu posso dizer, de passar pelo tubo digestório. Então, se ela tem que ter uma arara, a arara vai comer aquela semente, aí quando passar pelo intestino da arara, essa, essa semente vai estar pronta para germinar. Então, por quê? Porque vai aumentar os níveis de giberelina na planta. Então, aqui são dois casos que podem cair essa questão da germinação das sementes, que é a ação da giberelina. Então, teoricamente, esses são os hormônios e está faltando apenas a auxina. Só que a auxina, ela é um pouquinho mais específica, porque ela tem algumas funções extras. Por exemplo, a auxina, como a gente já viu, ela vai ter a função de promover o crescimento vegetal. Só que ela não causa o aumento de células, ela causa o alongamento celular. Então, o que é esse crescimento vegetal? O primeiro ponto que a gente tem que saber sobre a auxina é que ela é fotofóbica. E ela está ligada com a questão de crescer do fototropismo. Sabe o que é fototropismo, Lívia? Sim, sei. Pronto. O fototropismo ele vai ser a questão de crescer em direção à luz. O tropismo é crescer em direção a algo, beleza? Só um segundo. E o foto é de luz. Então, fototropismo é crescer em direção à luz. Então, o que acontece? Quando a gente bota uma plantinha, vamos dizer que tem um caule aqui. Aí o caule estava crescendo reto. Só que vamos dizer que o sol está localizado nessa situação. Então, o sol está batendo nessa direção. Então, a planta ela vai ter a tendência de envergar para cá. Mas por que ela vai envergar para cá? Porque a auxina, que eu vou representar aqui pela cor roxa, ela é fotofóbica. Então, antes dela ficar aqui, ela vai vir para essa direção daqui. Então, o que acontece? Ela vai começar a se esconder nesse pedaço, vai ficar na direção oposta da luz, porque ela tem um medo da luz solar. Só que ela causa o crescimento vegetal. Então, essa parte da direita, onde está a auxina, vai crescer mais do que essa parte está na esquerda. E na hora que cresce mais, vai fazendo isso aqui com a planta. Aí ela vai dando uma envergada para a direção do sol. Então, por isso a planta dá envergada em direção ao sol. Porque a auxina ela é fotofóbica, então ela vai para a direção contrária da luz e ela vai promover o crescimento aqui. Então a planta enverga em direção à luz. Então, isso é uma função da auxina, que é o fototropismo positivo. Aí, por que é o fototropismo positivo? Porque ele vai em direção ao sol. Agora, isso aqui é diferente das raízes, entende? Quando você fala das raízes, você vai ter um fototropismo
Negativo, porque as raízes crescem para baixo, então elas crescem em direção contrária à luz. Então, nas raízes, o fototropismo é negativo. Mas o que é positivo na raiz? O geotropismo. Tropismo de crescimento e geo de gravidade. Então a gravidade puxa para baixo. Então a raiz cresce na mesma direção da gravidade. Então é um geotropismo positivo. Então, e as folhas e caule é um geotropismo negativo, porque cresce em direção contrária à gravidade, por exemplo. Mas isso a gente vê em outra aula. Mas aí, continuando, isso é a função da auxina. Aí você tem que saber uma questão chamada de dominância apical. Aí, o que é importante você saber de dominância apical? Dominância apical quer dizer que existe uma concentração ideal de auxina nas raízes e existe uma concentração ideal de, como é que eu posso dizer? De auxina nos caules. Então, o que acontece? A concentração de auxina eh, no caule é maior do que a auxina nas raízes. Isso é um fato. Mas o que acontece? A concentração ela vai ter que ter um limiar, entende? Que vai ser o quê? É maior no caule do que é maior nas raízes. Mas a auxina promove o crescimento em ambos os casos. Mas, por exemplo, vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo. No caule tem que estar em 10 gramas por 20 ml. Por ml, pronto. Vou botar assim, porque vai ficar mais fácil. É só um exemplo. Então, o ideal do caule é 10 gramas por ml. Beleza? E o ideal na raiz é de 2 gramas por ml. Aí o que acontece? Se tiver 10 gramas por ml na auxina, vai produzir um crescimento no caule. Se tiver 2 gramas de auxina nas raízes, vai promover um crescimento nas raízes também. Então, realmente, a concentração é maior aqui e é maior aqui e menor aqui, mas causa crescimento nos dois cantos. Porque isso é a concentração ideal de cada canto. Mas se eu boto 14 gramas no caule, aí você pode pensar, nossa, aumentei a concentração de auxina lá. Então vai aumentar o crescimento no caule. Mas não, porque o ideal do caule é 10 gramas. Estou criando uma hipótese. Aí o que acontece? Como foi além, isso aqui vai inibir o crescimento no caule. Mesma coisa na raiz. Se eu botar uma pontuação maior aqui, eu botar 5 gramas por ml, vai estar mais do que devia ter. Então eu passo a reduzir o crescimento. Então o que acontece? É como se fosse uma enzima. Tem a temperatura ótima, tem o pH ótimo e tem a concentração ótima. Então a auxina, ela tem uma concentração maior no caule do que nas raízes. Mas mesmo assim, essa concentração ela tem um limite. Se ela passar desse limite ou estar abaixo desse limite, ela vai ter um crescimento mais lento. Então isso está ligado com é, a questão da dominância apical. O que significa? Às vezes, quando você vai fazendo isso aqui, vai ter as gemas laterais, que elas vão ser responsáveis pelo crescimento lateral das plantas. Aí, às vezes aqui está produzindo muita auxina. Aí essa auxina, se ela tiver numa concentração muito alta aqui, ela vai causar uma inibição desse crescimento. Aí, por conta do floema, o floema vai levando essa auxina para baixo. Aí, na hora que leva essa auxina para baixo, aqui fica com uma concentração muito alta de auxina e aqui reduz. Aí aqui fica no ideal de auxina. Aí a planta continua crescendo aqui em cima, na dominância apical, mas ela para de crescer lateralmente. Por que ela para de crescer lateralmente? Porque aqui ficou com uma concentração de auxina acima do ideal. Então eu inibo esse crescimento aqui. Aí por que isso é importante? A gente chama de dominância apical. Aí a planta só vai crescendo para cima e aqui não cresce nas laterais. Mas se você quiser aumentar o número de ramificações da planta, o que que você faz? Você corta esse daqui. Na hora que você corta aqui, aqui vai parar de produzir tanta auxina. Aí a concentração de auxina nas gemas laterais volta ao normal. Então a planta começa a crescer nas laterais, formando novos ramos. Aí por que é importante esses ramos? Porque vai aumentar o número de ramificações, então vai aumentar o número de folhas e também o número de flores e frutos. Então aí você consegue ter mais flores, mais frutos. Isso vai ajudar para quem tem que podar as plantas.
para aumentar a quantidade de flores, por exemplo. Então, quando você corta em cima, o número de a concentração de auxina diminui e volta à normalidade nas gemas laterais e permite o crescimento. Aí depois forma nova dominância e assim você poda de novo. Essa parte aqui é um pouco mais específico, por isso eu estou deixando para o final. A auxina pode cair mais específico, às vezes cai mais específico no vestibular, mas estou deixando bem completo aqui. Mas o que geralmente as questões cobram de auxina, é essa parte daqui que é mais simples. Aí isso aqui geralmente vem em questões de gráficos. E outra coisa que cai muito em auxina é a questão dos frutos patenorcápicos. O que são frutos patenorcápicos? São frutos sem sementes. Então são frutos que não vão ter a fecundação, não tem pai. Então é basicamente você saber o quê? O fruto, ele se origina do ovário da planta. Isso é fundamental saber. Fruto vem do ovário. A semente vem da fecundação. Então, o que acontece? Quando você bota auxina no fruto, que não aconteceu polinização, não ocorreu a fecundação, ele vai desenvolver o ovário dele, porque o hormônio da auxina faz isso, mas ele não chega de fato a ter sementes, já que não aconteceu fecundação, porque aí tem que ter o encontro como é que eu posso dizer? do, do gameta masculino como gameta feminino, né? Da osfera com o núcleo espermático. Então, tipo assim, nesse caso, não vai ter fecundação, então só vai ter o ovário crescendo que gera o fruto. Então, teoricamente, isso aqui seria um resumo de tudo, de todos os hormônios que caem, as hormônios que caem, e o que é importante você saber de auxina. A questão da fotofobia, do crescimento aqui, do fototropismo, e a questão do patenocárpico. Se souber isso, já tá ok. A parte da dominância apical realmente é um pouquinho mais específico e costuma cair mais em vestibular. Mas deu pra tu pegar, Lívia? Sim, Tu- eu só queria que tu relembrasse um negócio pra mim. Qual? Porque eu fiz uma questão que ela ficava envolvendo a questão das células guarda e com a relação de ser túrgida ou não, sabe? Com relação à concentração de íons. Aí, a abertura e o fechamento dos estômatos, se tinha como tu Pronto, relembrar depois. perfeito. Ó, tu viu que eu botei aqui que os estômatos estão localizados na folha? Aí o Sim. que acontece? Os estômatos, eles são formados basicamente por duas células guardas. Deixa eu puxar para cá. Então, como é que seria isso? Os estômatos, eles vão ter duas células guardas. Aí, deixa eu botar aqui de azulzinho. Aí essas células guardas, elas meio que ficam fechadas. Eu só não sei desenhar muito bem, mas cada uma dessas células é chamado de célula guarda. Aí quando você aumenta a concentração de íons na célula guarda, aí por exemplo aqui, botei aqui, ó, aumentei a concentração de íons. Os Mas íons, como é que aumentaria essa concentração? O que causaria o aumento? por exemplo, assim, às vezes a planta sabe que necessita abrir os estômatos, aí ela começa a promover a entrada de íons, às vezes por um transporte ativo, entende? Aí você começa a repassar os íons de outras células que estão ao redor para as células guarda, entendeu? Sim. Aí na hora que acontece isso, vai aumentar a concentração de íons aqui. Quando aumenta essa concentração de íons, vai atrair o quê? Porque o meio vai ficar hipertônico, concorda? Certo, concordo. Aí na hora que aumenta essa concentração de íons, vai ficar hipertônico, então vai começar a entrar água por osmose. Então, quando começar a entrar água, essas células vão ficar túrgidas. Aí, na hora que elas ficam túrgidas, elas acabam abrindo uma aberturazinha. Então, ela ficou túrgida aqui e entrou essa aberturazinha aqui, que eu vou botar de preto. Essa aberturazinha aqui que abriu, porque a célula ficou túrgida, vai permitir a questão da transpiração vegetal, que vai estar envolvida com a questão do transporte da seiva bruta para cima, porque vai ter a molécula de capilaridade, coesão e adesão, e também vai ter a questão das trocas gasosas. Deu para tu entender ou não? Deu. Então é basicamente isso que você tem que saber, entende? Entendi. Ela só, no caso, abre os estômatos quando ela tá túrgida, Isso. né? Essa questão de ficar túrgida vai acontecer é,
para a entrada de água por osmose, porque aumentei a concentração de íons lá, entendeu? Entendi. Pegou 100%? 100%. Beleza, perfeito então.